noite. Ou boa tarde. Ou bom dia. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso podcast de um modo muito macabro. Nossa, que esse tom de voz aí. Não, mas eu gosto daquele parte mais aguda, ó. Põe aí, ó. Roda aí de novo. Vamos ver se a internet ajuda. Ó, essa parte grave é bacana. Tá caminhando, né? Agora a parte mais Antes da gravação, o legal. Henrique falou que isso é música de casamento também. Cabe a pesquisa aqui, né? Dia 31 de novembro. De outubro. Mas tá ótimo. Dia 31 de outubro de 2015. Isso. Hoje se celebra... Amanhã é novembro. Hoje o que se celebra? Hoje o que se celebra? O Dia das Bruxas. Halloween? Ou o Dia da Reforma Protestante. Dia da Reforma Protestante. 300 anos, né? Não, Não? 300 anos que vai fazer a Aparecida. Ah, é? 499. 499. Quem é 499? Não, A hoje é Reforma 499 da Reforma. 499? É. Ah, é verdade. O ano que vem é Verdade, 500 anos da verdade, Reforma verdade. Protestante. 300 anos da Nossa Senhora Aparecida. Isso, Tudo a ver. 300 anos para Aparecida. Que também é 17, né? Oi? Não é pra agora. Não, 2017 isso, é o 300 anos, né? Então, hoje no dia 31 de outubro, amanhã é 1º de novembro e a igreja vai celebrar a festa de todos os santos. Então, aqueles que morreram e estão na glória de Deus. Há quem diga que é o dia dos homens, né? Exatamente, todos os Todos santos. os santos. Né? São santos. Piadinha infame. Piada. Né? E no dia 2 de novembro, Dia 1 de novembro? Ou dia já 2? foi o dia 1, agora no Ah, dia 2, dia o dia dos fiéis defuntos, dia de finados. E é um pouco disso que nós vamos abordar no nosso podcast de hoje, né? Vamos tentar ser mais breve do que aquele que você acompanhou sobre o Sínodo da Família. Senão o Padre Rodrigo briga conosco. Exatamente. E a Giane também. Então vamos ser mais breves, vamos procurar ser mais breves, né? Se bem que nós temos muito assunto para abordar hoje. A gente pretende falar sobre a celebração dos fiéis defuntos, do dia de finados, essa questão do cemitério, questão da cremação, morte, né? o significado da morte, a ressurreição, O que morre. né? O que morre, o que ressuscita, né? O purgatório. Né? Então, tem muito assunto, vamos tentar falar de um modo breve e com bom humor. E é isso aí. Então, eu sou o Raio Araújo. Eu sou o Henrique, de Castro. César Mantovani. E é isso aí. Né? Nós estamos aqui. Estamos aqui no Jardim São Luís, né? O bairro que abriga o belo cemitério do São Luís. Né? Muito bom, muito bom. Aqui tudo propício a pensar nos fiéis defuntos. Isso aí. A gente tem que lembrar que é um dia que nós precisamos... Aliás, o dia dos fiéis defuntos não é o dia apenas para celebrar a morte, porque tem gente que tem medo, né? Aliás, quando fala tem que visitar cemitério, tem gente que... Já viu o pessoal que vai no cemitério, tem que trocar roupa. Isso, isso é um costume do Nordeste, é muito presente, né? E a minha mãe tem isso também, ela fala que quando chega do cemitério tem que trocar de roupa, né? A terra do cemitério, né? A terra do cemitério, mas, sapato, enfim, mas a questão é que o ser humano, ele, na sua grande maioria, ele teme a morte, e claro, obviamente, né? Ninguém sonha em morrer, ninguém quer morrer, né? Mas a morte está cercada de mitos, em condições iguais, né? De vida, ninguém pensa em morrer, né? Então se evita muito falar da morte, né? Então o ser humano vive os seus sonhos, né? A sua vida, busca as suas conquistas, né? E dá a impressão muitas vezes que esse ser humano não é eterno aqui nesse mundo, né? E nós sabemos que essa é a nossa certeza que é a morte. Mas se evita falar sobre a morte, né? Então, o dia de finados é pra gente pensar nisso, né? Pra pensar e refletir. Pode até parecer estranho, mas é que na verdade isso é um pouco da cultura brasileira, né? Porque no México, o dia da morte, né? A boa morte, da santa morte, é um dia super festejado lá. O pessoal faz caveirinha, faz um monte de coisa, assim, e é o dia mais festejado. É quase um dia das bruxas, então. O dia das bruxas, mas cristianizado, assim. Não é na verdade uma festa popular também de homenagem aos mortos, mas é muito forte lá, é muito forte mesmo. E aqui a gente tem essa parte mais ritualística, né, do Dia dos Fiéis Defuntos, onde a gente participa da missa. Aliás, se você estiver em estado de graça, se a gente estiver em estado de graça, comungar, rezar nas intenções do Papa, visitar um cemitério, né, prestar as suas orações aos fiéis que padecem no purgatório, a igreja entende que você naquele dia lucra a indulgência plenária, né?
Então é uma cerimônia muito bonita. Até porque nos remete a uma realidade que ninguém pode negar. A morte, ela é ou a ressurreição, ou a vida, ou a passagem, enfim. Pensar sobre a morte é pensar sobre a vida. Pensar sobre a vida, é. E aí está a grande, como posso dizer, realidade da nossa fé e aquilo que Cristo, né, no seu mistério pascal, na sua paixão, morte e ressurreição, ele nos dá essa graça, não é? Então, como nós confessamos aquilo que a igreja crê, que Cristo desce à mansão dos mortos, resgata os justos e inaugura o céu. Então, pensar na morte é pensar nesse céu que todos nós queremos habitar, né? Nesse reino de Deus, esse estado de graça por excelência, não é? Agora, a morte está cercada de mistérios, e isso que intriga muito as pessoas a pensarem sobre, né? Mas essa celebração, esse ato de celebrar a morte, né, ele, antes do cristianismo, antes do judaísmo no antigo Israel, né, nós temos, por exemplo, os egípcios, essa cultura de celebrar a morte. Essa questão dos sarcófagos. Então começa com os egípcios, essa questão de culto, né, a pessoa que morre. Até quando você estuda, faz uma análise histórica, arqueológica, o primeiro sinal da racionalidade humana é a morte. Passam a enterrar os seus fiéis defuntos, né, ou os defuntos, né, os defuntos de modo geral, com a cabeça dele virada para o nascer do sol. Fiel defunto, o egípcio cristão. Não, antes naquela época, antes de Cristo já... O egípcio batizado. Um erro de terminologia aqui. Mas, inclusive, há até assim, alguns relatos do crânio. As pessoas eram enterradas, mas o crânio ele era furado, né? Que acreditava que, de alguma forma, a alma sairia por ali, por aquele buraco do crânio. Mas, enfim, o primeiro vestígio histórico está relacionado com a morte. De lá viemos, para lá voltamos. E é isso aí. E falar de morte é sempre uma questão muito complicada, porque é difícil falar de uma realidade que não se vive, né? Então, obviamente que todos nós aqui, você que está escutando, né? E nós que estamos aqui gravando, não morremos, então... Senão não estaríamos... Obviamente. Mas é engraçado agora que você falou assim, aí eu lembrei também, puxa, os primeiros locais cristãos eram as tumbas, né? Sim. Não tinha templo, não tinha igreja. E o pessoal celebrava a missa em cima, realmente em cima do caixão, ou na verdade em cima da tumba. Tão engraçado, né? Hoje o pessoal tem medo de ir no cemitério. Né? E antigamente era o costume cristão, toda a cerimônia era realizada. E se você pega os cemitérios mais antigos, a questão dos túmulos, né? Então, tem túmulos que são verdadeiras capelas, né? Exato. Então, antigamente tinha esse costume de vale até uma visita ao cemitério da Consolação. Abriu agora? Abriu, visita noturna. É? Nossa, mas... Noturna. Noturna. Muito bom. Paga lá, Então deve bombar de góticos lá, né? Já é uma outra questão. Teve até uma amostra... Você viu uma amostra de cinema? Visita noturna lá. Na visita noturna, lá no cemitério também. Todas as pessoas famosas. Espetacular. É um bom passeio pra levar sua namorada. Isso aí, ó. Um jantar. Dia dos namorados macabro, né? Você leva um pouquinho de abóbora, doce de abóbora. Piadinha. Mas e aí? O que acontece na morte? Né? É essa a grande questão que nos ensina o Sagrado Magistério, que nos ensina a Sagrada Escritura. Né? Mas acho que antes de entender o que acontece, né? o que é esse ser humano, essa questão antropológica, né? Questão de corpo e alma, é importante a gente entender um pouco desse conceito para a gente entender depois a questão da morte, né? Então, o que é o ser humano? Corpo e alma e espírito, né? Então a gente tem que mergulhar um pouquinho na história para entender como que o cristianismo bebeu de algumas correntes filosóficas para dar né, dar a sua posição sobre essa questão do que é o homem. Acho que vale a pena assim, fazer uma análise. Primeiro, essa divisão, essa distinção entre corpo e alma, ela é oriunda, né? Tem origem do pensamento grego
Sobretudo quando a gente vai lá para Platão, enfim, essa concepção de dupla realidade do ser humano, o corpo e alma, né? E para Platão, o corpo e a materialidade era o princípio do erro. Então, ou a cópia do mundo das ideias, era um lugar onde, puxa, de fato somos enganados e a nossa dimensão verdadeira, né? E que a única dimensão humana que teria acesso às ideias em si, ou a ideia do bem, era a alma. Daí que nós herdamos hoje, até a gente fala, puxa, pecados da carne, não tem pecados da alma. Né? Esse próprio vocabulário que a gente tem, essa distinção, ela vem do mundo grego. E é uma novidade do ponto de vista da religião, porque você tem, por exemplo, no judaísmo, primeiro que o ser humano é o corpo. É o corpo, é o corpo, e o corpo representa a totalidade da sua existência. Tanto que a crença na ressurreição, ela é um pouquinho posterior à história do judaísmo. Ou recente, se quiser chamar assim, né? Recente no sentido de que remonta a 2000 anos. Recente. Então, põe aspas. Você tem lá o grupo dos saduceus que não acreditavam na ressurreição, e era super comum isso. O livro, né, de Eclesiastes, né? Que também é um livro vindo quando o povo judeu está sob influência do domínio grego, mas ele fala muito isso, olha, o tempo de cada coisa, né, tem que morrer e acabou. Então, de que proveito o homem tira debaixo do sol, quer dizer. Então, até a relação de bênção e de graça estava relacionada com o agora. Então, o indivíduo mesmo abençoado era o que tinha os bens materiais, porque era o que se tinha no mundo. Né? Essa questão da antropologia bíblica, para o Antigo Testamento, o homem é só corpo, só que tem as formas de expressar, né? Então são as 3 palavras hebraicas. O ruá caracteriza aquele sopro que dá a vida ao ser humano. Então o sopro de Deus, o ruá de Deus que deu o ânimo ali a Adão, né? na narrativa do Gênesis, por exemplo. Tem a palavra bazar, né? Que é uma palavra também hebraica que vai caracterizar como o que é o homem, e o nefesh, né? E se não me engano, o nefesh é a garganta, ou seja, uma vez que você não tem o nefesh, não tem a garganta, não tem a respiração, esse homem morre, esse homem não tem vida. Né? Então são essas 3 formas, são essas 3 palavras hebraicas que vão definir o homem, isso no Antigo Testamento. Mas em nenhuma delas há concepção de alma, né? Não tem concepção, não quer dizer que é corpo, alma e espírito. Hoje, né? Todas se referem ao homem de modo vital, né? Isso. Aquilo que dá vida ao homem não necessariamente é a alma. Então, mas aí hoje... aí a gente percorre um pouquinho da história, e aí Santo Agostinho, que bebe muito de Platão, então ele vai dar ele vai escrever sobre essas questões escatológicas e antropológicas também, baseado no dualismo de Platão. Então, nos escritos de Agostinho, você percebe essa influência, ele vai escrever sempre sobre essa questão de corpo e alma. Mas antes de Agostinho, nós temos a carta de Paulo. Paulo já tinha abordado corpo e alma, lembrando que Paulo vive nesse ambiente de influência grega. Só que aí Paulo nos joga numa sinuca de bico, que ele vai falar de corpo e alma, e mete um terceiro ponto, que é o espírito. Né? E que está presente na filosofia grega. Corpo e alma e espírito, né? É do linguajar filosófico grego. Então Paulo traz essa dimensão, Agostinho retoma, baseando a sua teologia na filosofia de Platão. E aí lá no século XIII, Tomás de Aquino vai confrontar Agostinho. Doutor Angélico confronta Agostinho quando ele vem afirmar que o homem é um só. Mas ele vai dizer que ele vai dar uma outra característica para a alma. Que na verdade a alma é o que dá forma ao corpo. Então o corpo só tem sentido com uma alma. Então o ser humano é um ser único. Mas o nosso corpo só ganha sentido nessa alma que habita nele. Então Santo Tomás de Aquino confronta Agostinho porque ele não bebe da filosofia de Platão e sim de Aristóteles. Então nós já temos essa concepção diferente do que é o homem. Né? É interessante que o magistério ele trabalha dentro dessa compreensão de ser humano, né? Que você não tem uma alma, você é uma alma. Você não tem um corpo, você é o corpo. Então não há corpo vivo sem alma, assim Sim. como alma viva sem corpo. Não existe alma penada. Não, alma penada... Você lembra quando Mamonas Assassinas morreu?
Eu lembro. Eu sou de 92, então Você não lembra? eu lembro muito bem. Eu lembro. E, cara, minha avó é espírita. Uhum. Eu morava numa casa muito grande. E, meu... O Dinho foi lá e não vou voltar a pegar. Eu gostava das músicas e, meu... Eu ficava com medo de ficar em casa lá quando morria alguém, porque eu achava que a alma ia me visitar. Mas, quando a gente tem essas ideias mesmo. E eu sempre fui muito bundão mesmo, sempre fui muito medroso. E eu lembro quando a Cássia Eller morreu, né? E aí teve uma matéria no Fantástico sobre a Cássia Eller. E aí, cara, naquele domingo foi terrível pra dormir, porque achei que a Cássia Eller tava na minha casa, né? Sabe, eu ainda sou uma garotinha ou uma alma de uma garotinha? E, cara, mas o que seria uma alma penada? Seria uma alma fantasiada de galinha pintadinha? Olha, quem sabe? Não tem palmas? Ô, prepara. Ô, sério. Eu tava brincando, tava legal pra você ver. Aí, ó, você tem que deixar no esquema aí os nossos recursos, né? Mas agora já passou, mas deixa aí pra... Não, mas se tiver palmas, a gente bate aqui. Deixa pra próxima. Mas enfim... Então, essa questão da alma penada, quando a gente entende essa questão da antropologia do homem... antropologia... nossa, homem, agora é do homem, né? Agora foi... Redundante. Não tem uma sonoplastia para redundante. Redundante. Quando a gente entende essa questão da antropologia, e a gente evita muitas coisas no nosso imaginário, né? Sobre essa questão. Tanto de uma alma penada, como até mesmo a questão da reencarnação. Né? Uma vez que o ser humano é um todo, ele morreu, ele não vai habitar um outro corpo, porque ele é aquele corpo. Né? Então... Sabe que esses dias, no aula de filosofia, uma aluna perguntou pra mim, na verdade perguntou não, ela veio afirmar, falando que o cristianismo no começo só acreditava na reencarnação. E ela citou aquela passagem de João, nascer de novo. É necessário nascer de novo. E ela entendeu literalmente isso aí. De Nicodemos. Não sei se eu cheguei a compartilhar com você, Henrique. Olha, mas foi interessante a reflexão dela. Não sei se eu cheguei a compartilhar com você uma foto assim, falando que no começo mesmo a igreja acreditava que não tinha nada, não tem nada na Bíblia falando que não, e que isso foi uma construção depois com as pessoas da igreja que acabou esse negócio de reencarnação. Ela falou isso aí, foi nessa ideia aí. Então, eu não compartilhei com você isso daí. Verdade, eu tinha uma figura disso falando lá. Eu acho que eu já vi algo do tipo. Rolou no Facebook um tempo atrás. Né? Mas essa questão da reencarnação, a gente percebe que assim, cada corrente filosófica ou religiosa vai, enfim, tecer os seus argumentos, né, para falar pró ou contra. Né? Agora, essa questão na concepção cristã, da reencarnação, é só a gente pensar no mistério pascal. O Cristo que morre e ressuscita. E a ressurreição nos livra dessa morte eterna. E Jesus fala desse reino. Jesus fala desse lugar. Que isso aí? Vocês estão fazendo um teste. Vocês estão fazendo? Testando fazendo um teste com a sonoplastia. Então, pensar em reencarnação é pegar um mistério pascal e colocar no bolso. Né? Exatamente. É complicado. Agora, tinha um outro ponto que eu acabei esquecendo, que ainda era sobre essa questão de corpo e alma. Mas aproveitando esse gancho aí da reencarnação, e aí foi a resposta que eu dei, por princípio, a reencarnação ela não tem coerência com o pensamento cristão. Porque o que é a reencarnação? É a possibilidade de redenção do ser humano. Então, de redenção como? Redenção por próprios méritos. Então, eu tenho essa existência, não consegui corrigir o que eu tinha, morro. Vou tentar revivo, ser melhor na outra vida. Ser melhor. E a gente acredita que a redenção, ela, aliás, todos os outros sacramentos de redenção, ela acontece em virtude da morte e ressurreição de Cristo. Né? Então, puxa, como assim? Uma possibilidade de retorno, sendo que para eu ser redimido eu preciso de um auxílio de uma graça. E até porque também não faria sentido, imagina, você voltar a viver para corrigir uma história de vida passada, mas você não lembrar nada do que não você lembrar nada, exatamente. Meio injusto, né? É estranho, né? No mínimo estranho. E fora o dado de que a população cresce maciçamente.
Uma coisa que não dá pra entender também é aquele conceito do karma, né? Como que você herda uma pena de outras vidas que, enfim, você tem que carregar isso por mais outras vidas. Né? Outras vidas, você tá fadado a isso. Você sempre namora pessoas que não prestam. Seu karma de outras vidas e você sempre vai namorar o resto da vida. Isso chama burrice, né? Acho que é bom falar isso, né? Mas dependendo da pessoa, isso aí dá até um alívio, assim. Exatamente. Exatamente. A tal da terceirização da responsabilidade. Exatamente. É bem isso. Lembrei o que eu ia falar dessa questão de corpo e alma, que a linguagem do magistério, do catecismo, vai usar essa nomenclatura de corpo e alma. Né? Então, mas não é que a igreja entra em contradição, é porque se tornou um modo mais fácil para compreender que aquele corpo fica e essa alma é aquilo que parte para Deus. Né? Mas a igreja crê que o ser humano é um todo. Mas você pode pegar o seu catecismo lá, o seu livrinho amarelo, se você não tem, adquira nas melhores livrarias. Né? Na livraria Catedral, pô, vamos lá. Na livraria Catedral? Vai fazer merchan? Lógico. Se você não tem, então compre o seu. Ele vai usar essa nomenclatura, vai separar mesmo a questão do corpo e da alma. Mas porque se torna mais fácil a compreensão. Mas aí entra então essa pergunta, né? O que morre? Boa. A morte. O que morre? César Mantovani. O que morre, Henrique? O corpo morre? A alma morre? O corpo morre, obviamente. A gente enterra alguma coisa, né? Sim, o corpo morre. E a alma? Mas aí você está num pensamento um pouco dualista agora. Né? Então, esse ser humano, o que morre é aquele corpo que aqui jaz, entendeu? Você vai abrir o túmulo, só vai ter o esqueleto, né? Se você cremar, se você cremar, só vai ter as cinzas. Então o nosso corpo, mas quando ele enterra morre. O corpo, enterra a pessoa. Porque é uma sensação estranha assim, quando eu passei por essa experiência há pouco tempo, assim, enterrei minha tia e puxa, é o corpo da minha tia ou era a minha tia? Se eu falo que, assim, é um dilema nesse sentido bem mais psicológico do que de argumentação teológica, mas assim, afetivamente foi aquele corpo que você beijou, que te carregou, que te beliscou, que te, né, meu? Não, é a sua tia. Mas não tá ali. Como não tá? Não está mais. Se estivesse, aí reagiria, não sei. Então o que você enterra, assim, né? Mas não existe o corpo sem alma, então... Então, e cadê a alma nesse instante? Entende? Foi dar um passeio. E aí que entra a celebração, aí que entra o que nós vamos celebrar. São perguntas retóricas, né? Senão tem gente que vai falar, 2 dias. O Henrique tem umas perguntas estranhas, será que ele acredita nisso mesmo? Não, mas ele são é perguntas cristão. Pra gente mexer, né? Sim. Assim, então, essa é uma sensação confusa mesmo, né? Quando a gente entra nessa questão de filosofar mesmo, de razão, a gente não vai sempre encontrar respostas precisas, né? Mas a gente tem que pensar no funeral. Qual é o sentido ali? Eu estou enterrando aquela pessoa que morreu com dignidade. Eu estou prestando uma celebração, uma homenagem para ela. Eu estou promovendo, inclusive é um ato de caridade, enterrar os mortos. Né? Então, faz parte da nossa cultura cristã, porque nós cremos que não é simplesmente um símbolo ali, mas faz parte dessa passagem da vida daquela pessoa. Ela será enterrada e após nós vamos enterrar, ficará apenas a nossa memória, mas nós acreditamos que essa pessoa está indo para algo maior, né? Vai para a sua eternidade, que nós esperamos que esteja no reino dos céus. Agora, rito de passagem, né? Pensar assim, a gente tudo bem que a gente herda ainda o vocabulário, mas a encomendação do corpo, todos esses termos, né? Como que, puxa, na verdade, participando com aquela pessoa, porque a fé te joga numa realidade do mistério, né? E o mistério, ele não é entendido, mas vivido. Vivido. Você participa de uma forma da ressurreição ali já daquela pessoa. Tanto que as leituras propostas no rito
elas todas falam de ressurreição. Né? Elas não falam do juízo, de alguma forma, do juízo final, do julgamento, mas é tudo na perspectiva da ressurreição. Então, você não celebra a morte, você celebra a vida, celebra a passagem. Né? E citando A Culpa é das Estrelas... Olha só, John Green, ô louco. O ritual, às vezes o ritual fúnebre ele é mais para os vivos do que para os mortos. Sim, numa sim. Numa certa dimensão do ritual, né? Tudo que a gente, puxa, eu não sei, acho que eles não estão ali vendo as flores, os discursos, as lágrimas, mas quanto mais flor, quanto mais lágrima, a gente, puxa, essa pessoa era querida, isso meio que... Então, acho que isso daí fica mais Faz para a conforto, importância, né? da pessoa, né? O quanto ela era querida, o quanto deixa de lembranças boas para quem tá ali naquele momento de... Exatamente. Pois é, bicho. E o que ressuscita? O que acontece? O momento que o fulano apagou. É um mistério, né? É um mistério. Né? Como que a igreja ilumina? Sabia que eu confesso, assim, eu tenho medo da morte, sabia? Mas não do resultado da morte, mas da sensação de morte. Como que é a sensação de morrer, meu? Olha, eu não sei, Henrique. Mas... eu espero que eu não tenha essa resposta tão rápida, assim, né? É uma das perguntas. Mas assim, puxa. É curioso. Eu queria morrer dormindo, se eu pudesse escolher. É. Não tem a oração da boa morte? Eu tô rezando ela ultimamente. Recentemente não, já faz alguns meses, né? No mês de março, a morte do meu avô, e foi... A piedade dele era incrível, né? Eu visitei ele em dezembro do ano passado. E era uma piedade incrível, porque ele mesmo na situação de cama era sempre rezando as jaculatórias, Nossa Senhora do Rosário, que é a padroeira da cidade, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, então sempre rezando as jaculatórias. E aí isso, o meu tio relatando, né, porque ele morreu nos braços do meu tio, ele falava, eu vou para o Pai, eu vou encontrar o Pai, né, agora. E aí de repente apagou e foi. E foi. E eu creio que o medo ele faz parte de... Todo ser humano ele tem medo. Né? A gente pensar em Jesus Cristo... claro que Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. 100% Deus, 100% homem. E a sua caminhada ali para Jerusalém, para o mistério pascal, ele sofre ali na sua agonia, no Getsemane, a sua oração, a própria visita que ele faz na casa de Marta e Maria. A gente percebe ali um Jesus que quer desabafar, que quer falar. Então Jesus ele tinha essa questão em relação à morte também. Ele tinha medo, claro que tinha como homem, né? E nós somos homens e nós temos medo. Claro que nós vamos ter medo. E aí está a questão de manifestar a nossa fé, crer em algo que é maior. Mas não é porque nós cremos que nós vamos inibir o medo. Porque é meio... Railson, isso daqui que o Henrique falou de ter medo da morte. Porque assim, a gente entende que a morte é a nossa passagem para a vida eterna. Que a gente vai estar presente junto com Cristo. Então por que temer a morte se é uma coisa boa, estar com o nosso Deus? É meio complicado ter medo, mas ao mesmo tempo querer. É como Santo Agostinho vai dizer, eu não morro, né? Eu parto para o encontro eterno. Exatamente. Tem uma passagem de Paulo, né? Para a vida. Aquele Paulo, ele tá já no fim da vida e ele tem um dilema, né? Eu não sei se eu desejo a morte ou se continuo vivo. Em outras palavras, claro que não tá mas tipo... Porque... Da NTLH? Não é desse jeito. Mas é ótimo. Não sei, ele fala, mas, tipo, puxa, porque se eu morro, é glória, no sentido de que eu vou continuar trabalhando, mas se eu morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Essa frase. Que é isso, morrer para mim é Cristo, porque eu já me encontro com Ele definitivamente. Mas viver também é ganho, porque eu vou ganhar almas, vou ganhar pessoas, vou ganhar gente para você continuar trabalhando para a edificação do reino, né? Você colabora com esse reino, continua com Cristo, né? Não do modo celeste, mas continua vivendo essa vida aqui com Cristo. E aí, para a gente solidificar, o que é a ressurreição? Né? O que é a ressurreição? E o que ressuscita? O que ressuscita? Na Suma Teológica, Tomás de Aquino vai dizer que nós vamos ressuscitar com um corpo glorificado. E como será esse corpo glorificado? Livre de mazela?
também, e Tomás de Aquino vai dizer como 33 anos. Né? 33 anos que é a idade de Cristo, a idade perfeita. Então, se você morrer antes, você vai ficar no prejuízo, vai ressuscitar no corpo glorificado, velho. Um pouquinho mais velho, então? Um pouquinho mais velho. Pra Tomás de Aquino é. Pra Tomás de Aquino mas é literal ou é simbólico? 33 anos então, simbólico, né? Provável, claro, provavelmente sim. Não, mas ele trabalha essa questão desesperado. né? Da questão do corpo glorificado. Né? Agora, pensar na ressurreição, não só nesse sentido de que o que é o corpo glorificado, né? Então, assim, a gente não tem que pensar no nosso corpo, o corpo que morre, porque aí a gente entra naquela questão lá do testemunho de Jeová, que não permite a doação de órgãos, transfusão de sangue, né? Nossa, porque ali está a essência da vida para eles. Isso. E tem essa questão também do que é esse ressuscitar para o quê? O que é esse reino de Deus? O que é o reino dos céus, né? Para onde nós vamos? O que vem depois da morte, né? E aqui uma questão que é importante a gente falar, que é a questão da eternidade de Deus. Nós vivemos num cronos, nós vivemos num tempo. Deus não está dentro dessa dimensão temporal. Deus é atemporal. Deus está na dimensão do eterno. Né? Agostinho vai dizer, né? Deus é aquele que extrapola a categoria do tempo. Então, nós estamos numa dimensão temporal, então é difícil pensar naquilo que é atemporal, naquilo que é eterno. Agora, qual filósofo, qual pensador, ele fala assim, ele pensa a existência é o que está na temporalidade, aquilo que tem um hoje, né? Teve um ontem, tem a possibilidade do amanhã. Então, tudo que existe, porque nasceu, está presente e vai morrer, vai deixar a existência, tem essa dimensão temporal. E ele fala, então olhando nessa categoria, pensando na existência como preso ao tempo, Deus não existe. Exatamente. Porque ele está para além do tempo. Então, a existência é o que está limitado pelo tempo. Então, Deus não existe, ele é. Pronto. Então, o é não é como o verbo como que é? Interconectivo, mas o é como essência, o verbo ontológico. Ele é, acabou. Então, ele não está preso à existência temporal do ontem, do hoje, do amanhã. Ele simplesmente é. Então, está além de toda a forma de a gente compreender o tempo, né? Exatamente. Então, uma vez que eu morrer é entrar nessa dimensão atemporal, então, tudo aquilo que o magistério vai nos fornecer, aquilo que está na biografia dos santos, né? A gente cita aqui Tomás de Aquino, cita Agostinho, mas é a interpretação deles. Né? Não quer dizer que vai ser daquela forma. O próprio Cidade de Deus, onde Agostinho tenta nos falar sobre o que vai ter nessa cidade celeste, o que é esse céu, né? O que é essa cidade dos condenados. Isso é na cabeça de Agostinho, baseado nos seus estudos, mas não quer dizer que é uma verdade de fé. Né? Por exemplo, essa questão do inferno com um demônio, com um tridente na mão, com essa questão do fogo. Né? Claro que Jesus vai falar do fogo, do ranger de dentes, né? Mas ele nunca falou de um modo explícito que o inferno será dessa forma. Né? Então, a gente pintou muito essa questão, Dante Alighieri também, né? A Divina Comédia vai falar, né, o que é o inferno. Então, a gente assim, popularizou pintar dessa forma o inferno, mas não quer dizer que é dessa forma, né? Mas o Dante, ele trabalha com o inferno, o oposto do fogo, né? O fogo, ele é frio, na verdade, ele fala, o inferno é frio, porque quando você percebe que está morto, é o gelado, é o sem vida, e o fogo está relacionado com a dimensão do movimento, da transformação, da vida, né? Então é só pra gente entender que inferno, fogo ou frio são algo... são símbolos, né? São figuras de linguagem pra gente... Se você não gosta do fogo, então o inferno é quente. Se você não gosta do frio, o inferno é frio. Claro que eu tô brincando, né? Mas assim, pra pensar que não fala sobre a realidade do inferno em si, mas a nossa compreensão sobre, né? E aí, por fim, o magistério vai nos ensinar que esse inferno é a ausência de Deus. E ponto final. E isso basta, uma vez que para o cristão, ou deveria ser, Deus deve ser tudo, né? Embora o Ed Renekiewicz vai dizer que quando Deus é tudo, é porque ele não é nada, quando a pessoa fala isso, né? É complicado você falar, você falar que Deus é tudo, mas enfim, quando eu amo esse Deus, e uma vez que eu
estou longe da presença dele, isso se torna um inferno. Isso se torna um inferno. Então o inferno é isso. Né? Então logo após a morte, vamos ensinar a igreja que nós passamos pelo juízo particular. Né? Então a gente pegando, como está lá no catecismo, ou aquilo que nós chamamos também de novíssimos. Então tem juízo particular, inferno, ou céu, ou purgatório. E o que é o purgatório? E o juízo final. Está lá no livro do Apocalipse, você pode conferir. Não, brincadeira. Mas o que é o juiz? O purgatório. O purgatório. Que é o purgatório. Como que se entende isso? Com... É até interessante falar sobre purgatório, porque a gente vai entrar agora, em dezembro, no Ano Santo, da Misericórdia. Se vai falar muito sobre indulgências, que está relacionado diretamente com a crença, né? Ou a nossa compreensão sobre o purgatório. Então, puxa. Como nasce isso, né? Bom, é importante falar que o purgatório, ele não simplesmente ele é uma crença da Igreja Católica, como as pessoas falam por aí. Ele tem as suas bases bíblicas, né? Tanto nos evangelhos, mas sobretudo no segundo livro de Macabeus, essa questão de interceder por aqueles que rezar por aqueles que se foram, né, na Guerra dos Macabeus. E além das referências bíblicas, já nos primeiros séculos, né, sobretudo no século IV, assim, por exemplo, Agostinho já trabalha essa questão desse, se eu não me engano o termo em latim, o ignitus purgares, né? Acho que fogo, o fogo purificador, né, algo assim, se não me falha a memória. Então Agostinho já trabalha essa questão desse estado de purificação. Então, purgatório não é um lugar, né, igual muitas pessoas pensam, vai para o purgatório. Purgatório é a antessala do céu. Purgatório é a sala de espera. Né? Purgatório não é um lugar, é um estado. Recepção, né? A igreja crê que é um lugar. Você passa pelo purgatório. E o teólogo Reinhard Blank, ele vai falar que ele apresenta o purgatório como a última oportunidade para se salvar. É a última oportunidade que Deus oferta ao ser humano para ele se salvar. Então, aquele ser humano que chega com as suas manchas, com o seu peso ainda, ele tem a oportunidade de passar pelo purgatório para entrar, passar por essa purificação para entrar nessa dimensão da visão beatífica de Deus. Né? É interessante para se entender assim, de alguma forma. Isso, sabe, um padre ensinou assim, quando usou essa figura de linguagem muito bacana. Ele compara, para explicar o purgatório e a confissão dos pecados, né? Ele fala assim, bom, imagine que sua mãe tem um copo que ela goste muito, vai dar um exemplo assim. Um copo que ela goste muito, você quebrou o copo dela. Puxa, aquele copo foi da tataravó. Puxa, o símbolo, né? Assim, ela gosta muito, sei lá, seja pelo material. E aí você pede desculpa para sua mãe. Sua mãe vai te perdoar, claro que vai. Mas o perdão da sua mãe, nesse sentido, não vai restituir a presença do copo. Acabou, deixou de existir, foi quebrado e tal. E o padre falava mais ou menos nesse sentido. Puxa, a gente erra, peca, cometemos os nossos erros, e na confissão há o perdão desses pecados. E o purgatório seria uma forma da gente ressarcir, de alguma forma, essa graça perdida e esses méritos perdidos, né? Até porque, para se entender assim, o que é indulgência plenária, indulgência parcial. Eu tenho uma outra forma pedagógica também que ajuda nessa sobre a indulgência, né? Que seria tipo a sua roupa branca, aquele seu uniforme de escola, né? Que a maioria das vezes é branco. E ele tá limpo, sua mãe lavou, tal, e você tem 2 camisetas de escola. Já é quinta-feira, uma já tá lavando, né? Secando atrás da geladeira. A geladeira só tem uma, e você foi comer aquele macarrão, o macarrão caiu, né? E aí, com aquela manchona, então você já pegou ali o macarrão, jogou no prato de novo, pegou um vídeo, esfregou a camiseta, limpou, não tá suja, né? Mas tá manchada. Então quando nós pecamos, fica a mancha. Você até limpa quando confessa, mas a mancha fica ali. E que a indulgência é o alvejante que tira aquela mancha. Né? Duvidado por quê? Né? E no purgatório você também tira essa mancha e entra na visão beatífica de Deus. Né? E aí mais tarde os concílios de Florença, né, vai falar da doutrina do purgatório. Antes de Lutero, pasmem, antes de Lutero, né? E depois o concílio de Trento vai reafirmar a doutrina do purgatório. Né? No Vaticano II nós não temos um debate sobre a questão do purgatório, mas ele é citado na Constituição Lumen Gentium.
né? Mas só de uma forma simples. Né? Então, Tá falando com o Henrique aqui, questão lá dos protestantes lá. Não acreditam no purgatório por causa do Macabeus, né? Macabeus que é um livro deuterocanônico. Exatamente. Então Tava tentando lembrar o ponto lá de que Lutero refutou o purgatório. Exatamente por causa do Macabeus que ele... Aí para entender o livro canônicos, deuterocanônicos, cabe aqui um outro podcast. Mas aqui é uma ignorância minha, né? Mas o Lutero, ele refuta a ideia do purgatório ou a venda das indulgências? Na verdade, é a simonia, a venda das indulgências, a princípio. Exatamente. Agora... Só que aí naquelas viagens dele, ele acabou... Bom, aí eu não sei como se desenrola a história, né? A gente pode... se for interpretação a partir dele... Porque é fato que ele questiona, né? Mas a princípio é a questão da simonia, a venda de indulgências. Aí acho que ele aproveitou o barco aí, questionou os livros e questionou os... Ainda bem que a simonia deixou de acontecer, né? Não se vende mais graças, bênçãos, nem terrenos no céu. Né? Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Comercializa outra coisa. Né? Bom, vender terrenos no céu depende da... Depende enfim. Não vamos entrar aqui. É um programa Minha Casa, Minha Vida, Meu Céu, meu paraíso, né? Bom, batemos aqui o que morre, o que ressuscita, reencarnação, falamos aqui do purgatório, falamos do céu. Não, e aí está uma questão interessante, né? Porque a gente, não só aqui, mas na igreja, na nossa vida de igreja, a gente muitas vezes fala muito dessa questão, se debate muito o purgatório, se fala muito do inferno, muitas pregações, né? Aquelas, né, de condenação profunda, o inferno. Se especula muito sobre o inferno e não se fala do céu, não se fala desse reino, né? Então tem uma dificuldade nossa, assim, muitas vezes, de falar. Mas até quando se fala do reino, se fala de uma forma muito apocalíptica, no sentido de que o reino é o amanhã, ou a realidade pós-morte. Não, o reino é aqui, agora. É o já e o ainda não, né? Eu gosto desse aqui e agora, eu acho isso bonito. O já e o ainda não. Ele já está presente, mas ainda não de forma plena. Porque a gente quer, o reino dos céus. Entrou no reino dos céus. Mas pera lá, o reino dos céus, ele de alguma forma já está presente. Já existe, né? O reino de Deus, né? O centro da pregação de Jesus nesse sentido. É o reino. O reino não está depois, está agora. Está agora. Né? Então, eu acho até interessante uma frase do Blank, né? Blank, Reynolds Blank. Blank que fala, o Blank. Eu não sei, mas o Reynolds B. Mas o Reynolds B, ele falava... ele escreve algo e fala isso, porque de uma certa Silvana, forma, essa é pra você. que a morte é a revelação de si. Então, você entra em choque, porque todo o seu inconsciente e o seu subconsciente é jogado, né, para a consciência. Então você permanece o que você é aqui agora. Então é claro, uma pessoa que tem dificuldade de perdoar, talvez aí por isso que o purgatório, né? Você vai aprender a perdoar. Tem uma sonoplastia para isso? Sonoplastia aqui. Então mas essas palmas também. Uma piadinha aí. Não, o cara tá desenvolvendo um baita raciocínio, você quer que ele faça uma piada agora? Não, tá de brincadeira, meu. É como interromper o professor pra pedir: posso beber água? Posso ir no banheiro? Pelo amor de Deus. Mas eu tô acostumado com essas situações. Poxa vida. Mas assim, nesse sentido, puxa. Então, o reino do céu já é aqui. Na verdade, a realidade pós-morte, ou pelo menos a minha forma de como me relacionar com essa realidade pós-morte, ela é igual do jeito que... Ela vai ser igual, vai ser contínua em relação à visão de mundo ou de eternidade que eu tenho aqui. Então, puxa, os valores que eu acredito aqui e agora serão os mesmos valores que eu continuarei a acreditar na passagem, na pós-morte. Então, e esse reino, ele é perceptível. Nós percebemos o reino, né? Deus ele se revela e nós precisamos perceber esse reino no aqui e agora. Então, esse mundo que nós buscamos, um mundo de justiça, de caridade, de fraternidade, de tratar os outros como irmãos, que são coisas boas, são coisas que alegram a nossa vida, né? Isso é perceber o reino. Então, tudo aquilo que nos alegra, nos faz perceber o reino, nos faz sentir o reino, a gente tem que projetar isso para essa realidade atemporal.
nesse reino que nós esperamos, né? Então que esse reino aconteça aqui quando nós promovemos esse reino pela justiça, pela caridade, pela fraternidade. Então é bom viver isso, ou nós queremos um mundo de injustiça? Claro que não, nós queremos um mundo justo, né? Então pensar naquilo que nós esperamos no céu é pensar, quando eu promovo o reino aqui é bom, então é isso que nos aguarda. E é isso que tem que acontecer quando Cristo estabeleceu o seu reinado por completo. Inclusive a igreja vai dizer que Cristo já reina no mundo. É o último domingo, né? Né? Que é a festa de Cristo Rei. Né? Então que esse Cristo já reina. Né? E também tem a tradição dos cristeiros no México também sobre a... Mas é tão interessante porque quando se celebra o dia de Cristo Rei, é o dia do leigo, inclusive, a celebração do dia do leigo, não sabia, não. Do leigo. Então, de uma forma, relacionando esse reino de Deus, ele como é bem na sua área, né? O operário. O operário. Não, mas pensando na Opus Dei, né? De santificar o trabalho, sim, tudo. O cotidiano. É o cotidiano, não. O reino precisa ser revelado no cotidiano. Né? Pensar em finados é pensar em tudo isso, hein? Pensar isso aí. Nos fiéis defuntos. Pensar na vida, naquilo que virá, naquilo que já acontece. Né? Nessa vida que vale a pena ser vivida ou não. Que estava perto dessa cerimônia, eu estava no 3º ano do ensino médio, no 2º ano. E aí um cara falou alguma coisa do finados, aí eu falei, porque vai ser o dia da irmã morte. Ele ficou meio, tá louco, mano? Irmã morte? Por quê? Francisco, né, falava isso, São Francisco, não o Papa Francisco. Mas, Francisco de Assis. Puxa, a irmã morte, como que você chama alguém de irmã que tem medo dela, né? É interessante essa dimensão que o Francisco apresenta sobre a questão da morte, porque mostra, vivia uma vida totalmente despojada mesmo, né, inclusive... Mas é interessante, é que eu peguei sua passagem aqui, na verdade o César me ajudou a achar, porque eu tinha esquecido, eu achei que era João 6, mas é João 11. Porque perante a realidade da morte, a gente falando na perspectiva de vida, de ressurreição, as pessoas, então não pode se entristecer, e etc, etc. E pode, puxa, na narrativa de João, Evangelho de João 11, versículo 35, que é a narrativa da morte do Lázaro, né? Tá lá, Jesus chorou. Então, perante a realidade da morte, claro que essa dimensão... a busca do Racionais MC. E Jesus chorou. É bíblico. É bíblico. Então, puxa, é fato que a gente sente, né? A perda do ente querido, enfim. Então, mas talvez a gente pensar a tristeza nessa perspectiva. Puxa, ela é uma etapa, até um livro que eu trouxe aqui. E gente... não é fácil superar. Que fala sobre isso, sobre a morte e o morrer, da Elizabeth Kubler-Ross. Aliás, fala sobre a morte, sobre como lidar com as perdas, perder o emprego, perder algum objeto, é bem interessante. Eu acho que todo mundo teria que... Perder o emprego? Vai calhar nesse tempo de crise. Qualquer coisa. Como que você lida com a perda? Então tem lá os 5 estágios de como lidar com a perda. E também como lidar com a morte. E aí acho que fica como dever de casa, porque a gente está extrapolando o horário. E a nossa promessa era de fazer... Já é um tempo menor, né? Estamos caminhando para 50 minutos ainda. Okay, então nós temos tempo. É bom, considerações finais? Morrer para mim é Cristo. César? Acho que consideração final é a nossa eterno medo, né? Que a gente sempre, por mais preparado que a gente esteja, sempre quando acontece é dramático, né? Tem alguns que são meio... Mas a gente nunca está preparado, né? Por mais que a gente fale, não, estava sofrendo, mas você não queria que morresse. Acho que esse é o ponto aí que a gente, por mais que a gente fale, a gente nunca consegue passar desse ponto aí. Isso aí. Pela importância que tem. Para terminar, queria citar um ponto de caminho do Escrivá, onde ele diz assim, vede as árvores no outono, é no outono que as folhas caem? Diz a música da Sandy, né? É isso mesmo. Foi boa, hein? Solta as palminhas. Não, deixa quieto. Assim como as folhas das árvores caem todos os dias do outono, né? Assim todos os dias as almas caem na morte. Um dia serás tu. Então a morte chega para todos, né? A morte chega para todos. E eu gosto sempre, quando eu falo de morte, seja
seja numa pregação, numa formação. E quando a gente passa por essas questões, o que será que vai acontecer? Na verdade é que a gente tem que buscar viver esse reino de forma plena, sempre, todos os dias, não é? E quando a gente promove isso no reino, e a gente professa a nossa fé que nós cremos no Cristo, na ressurreição eterna, nesse reino que será estabelecido, né, por completo, a morte se torna um detalhe. Ampliando a nossa visão, né, vendo impotência, né, vai se tornar a morte é só um detalhe perante isso. Claro que não é fácil passar. Mas é bonito, usando bem a frase do Apocalipse, né? Onde não haverá mais lágrimas, nem choro. Isso, e nem choro. Se ouvirá. Né? E ainda, citando Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem, então, vem Senhor Jesus. Aleluia, de pé, igreja. Oh, glória! E aí a gente então é isso aí, obrigado pela paciência. E acabou em menos de 1 hora! Até o próximo, e o próximo vai ser polêmico, hein? É isso aí, aguardem.